Olá, pessoal. Eu sou Olivia Bula, editora-chefe do Money Times. Estou aqui hoje para uma entrevista exclusiva com Henrique Meirelles. Ele que dispensa apresentações, sendo uma das figuras mais respeitadas na área de finanças global, com menção honrosa aos cargos no Brasil de presidente do Banco Central durante o governo Lula e de ministro da Fazenda no governo Temer. Meirelles, seja muito bem-vindo. Uma honra tê-lo aqui conosco. É um prazer enorme estarmos aqui e obrigado pelo convite, obrigado a todos aí e pela assistência e o fato é que é um momento muito importante para o país e é um momento importante para nós discutirmos realmente juntos esta questão do Brasil, de como está, para onde pode ir, quais são as opções, etc. É uma satisfação enorme. Obrigado pelo convite e a satisfação está aqui. Nós que agradecemos, Meirelles, nós do Money Times que agradecemos. E, bom, para começar, é inegável as boas-vindas dadas pelo mercado financeiro a seu apoio anunciado nesta semana ao candidato Lula, líder nas pesquisas eleitorais, nas principais pesquisas eleitorais. A sensação entre os investidores, Meirelles, é de que você poderia buscar soluções viáveis para o crescimento econômico com responsabilidade fiscal. Nesse sentido, quais são os desafios e as possíveis soluções em termos de política econômica que o candidato vitorioso nas urnas agora em outubro, seja Lula ou Bolsonaro, terá pela frente? Olha, o Brasil tem dois problemas, duas questões fundamentais, né? A primeira delas é uma questão de curto prazo, é a questão fiscal. Nós tínhamos um problema fiscal que retornou. Tínhamos um problema fiscal grave aí, na época, entre 2014, 15 e 16, isso levou o Brasil a uma recessão muito forte, por razões fiscais, totalmente. Depois disso, o fato é que nós, entendendo isso, quando fui convidado e aceitei para ser ministro da Fazenda, eu propus ao Congresso Nacional, o presidente da República, o Congresso aprovou, o presidente sancionou o teto de gastos, juntamente com outras reformas, a reforma da taxa de juros aplicada pelo BNDES, muito importante, para, inclusive, liberar também a possibilidade de captação e aplicação de longo prazo pelo setor privado. Também o fato de que fizemos também a reforma trabalhista, etc. Em resumo, um período, de fato, muito intenso e de grande progresso. Qual é o problema hoje? É exatamente uma volta atrás. Nós temos hoje uma violação do teto de gastos, o auxílio fora do teto, o parcelamento de precatórios, dando uma volta no teto, e etc, etc. E tudo isso gerou uma perda de confiança na economia. Tanto que, apesar do Brasil ser um grande exportador de commodities, alimentos, minerais, etc., e o preço das commodities está subindo no mercado internacional, o que normalmente é muito positivo para o Brasil e faz com que o dólar caia, etc. E tudo isso hoje não está acontecendo. O dólar continua alto, a inflação está aí, apesar do momento ser favorável para as exportações brasileiras. O problema todo, a raiz toda dessa é a incerteza fiscal. Problema fiscal. Então, nós temos que resolver isso. A primeira coisa, portanto, é restaurar toda a credibilidade e o respeito ao teto de gastos. O problema, então, fica, pô, bom, mas e os programas sociais que são necessários no Brasil hoje, etc., ou até também de retomada dos investimentos em infraestrutura? Perfeitamente. Isso eu concordo, tem que fazer. Agora, para isso, a saída não é violar o teto, muito pelo contrário. A saída é fazer uma reforma administrativa bem feita, como inclusive fizemos em São Paulo, com grande sucesso, gerando espaço dentro do teto para investimentos na área social e também na infraestrutura. Por exemplo, em São Paulo, tínhamos uma situação fiscal difícil, etc., mas fizemos uma reforma administrativa muito boa, muito forte. O que aconteceu como consequência de tudo isso? Entramos no ano de 22 com 53 bilhões de reais em caixa. Pois bem, isso é possível fazer numa escala muito maior
no governo federal. Portanto, a reforma administrativa bem feita, cortando o custo de financiamento da máquina pública substancialmente, abre recursos, sim, para investimentos sociais e investimentos em infraestrutura. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos aí que, depois disso, voltando à estabilidade, o crescimento, etc., nós temos que aumentar a taxa de crescimento. O Brasil cresce pouco. Né? Para você ter uma ideia, ah, no ano de 19, de 20 e 21, somado o crescimento desses 3 anos, o Brasil cresceu um pouco ao redor de 1,5%. São Paulo, por exemplo, cresceu ao redor de 7,5% nesse período. Então, é possível crescer muito mais. A taxa de crescimento que se chama de potencial, quer dizer, a taxa de crescimento normal da economia brasileira hoje, seria ao redor de 2, um pouco menos do que isso. É pouco. Por exemplo, no período onde eu fui presidente do Banco Central, e foi exatamente na época do governo Lula, nós tivemos aí um crescimento médio de 4%. É possível, portanto, restaurar isso. Como agora? Aumentar essa taxa potencial aí de cerca de 2 para 4, ou 3,5, ou o que for, com as reformas de produtividade, né? Aumentando a produtividade. Com a reforma tributária, que é muito importante, eliminando essa complexidade, esse pesadelo tributário que é o Brasil hoje, né? Existe uma reforma pronta, bem feita, inclusive aprovada por todos os estados por unanimidade que está no Congresso, simplificando tudo isso, ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, etc. Simplificando tudo isso, é muito importante, né? É só uma questão de o governo focalizar nisso e aprovar. E existe uma série de outras reformas. Vou dar meramente um exemplo aqui, para não estendermos tempo excessivo. O Brasil, segundo estudos do Banco Mundial, tem um problema grande, que é o tempo para fazer qualquer registro burocrático. Tá? E tem um exemplo dramático, mas é um sintoma mais importante. Para se abrir uma empresa no Brasil, o Brasil que precisa disso, tal, de novas empresas, startups, etc. Para se abrir uma empresa no Brasil, em 2016, quando eu assumi o Ministério da Fazenda, se gastava, em média, só com burocracia, 101 dias, em média, no Brasil. Isso é uma barbaridade. Né? E depois, qualquer registro, qualquer coisa, é isso. Então, quando nós assumimos aqui em São Paulo, eu, então, apliquei juntamente com outros secretários, a secretária de governo, Patrícia L., outros secretários, Júlio Sesson, etc. Nós trabalhamos juntos no sentido de simplificar exatamente esse processo todo no Brasil. E isso teve um grande sucesso. Tá? Tanto que hoje se abre uma empresa em São Paulo em um dia. 101 dias, né? Passou para um dia. Então, isso é um ganho extraordinário. E isso pode ser feito no Brasil. Então, o Brasil pode sim voltar a crescer. Esse é o caminho. Reforma, quer dizer, respeito, responsabilidade fiscal, de um lado, e aumento da produtividade, de outro. Esse caminho, inclusive, sustenta o teto, né? Não tem por que o teto, então, cair, né, Meirelles, por esse caminho aí que você traçou aí nessa nossa conversa inicial, que uma das principais incertezas no mercado financeiro hoje é justamente essa falta de visibilidade da âncora fiscal, né? E pela nosso início de conversa aqui, dá para mostrar que, apesar das pressões fiscais, não tem por que o teto cair, não é isso? Exato. Quer dizer, o mercado se preocupa, com razão, com a questão fiscal, né? É um problema, é um problema importante. Esse foi o problema que gerou a recessão de 2015, 2016 no Brasil, porque na medida em que o risco fiscal aumenta, como é o caso de hoje, o risco Brasil aumenta, não é? A taxa CDS, que é o risco país, sobe, como subiu agora, isso leva ao aumento da taxa de juros, isso aumenta o dólar, tudo isso
dificulta e impede um crescimento mais elevado. Então, é fundamental que se resolva tudo isso para que a economia possa funcionar a pleno vapor. Então, o mercado dá razão, dá importância, melhor dizendo, à questão fiscal com razão, porque, de fato, a questão fiscal é muito importante, é a base. Porque no momento em que o governo está com dificuldade fiscal, você tem isso, taxa de juros elevada, risco elevado e tal, que torna tudo mais difícil para as empresas se financiarem, levantar capital e etc., expandir suas atividades ou manter as suas atividades. Perfeito. Nesse sentido, falando então também da sua experiência aí no Banco Central, né? Você que foi um dos arquitetos da emenda constitucional que estabeleceu o teto de gastos, mas que também tem uma experiência aí à frente do Banco Central. Agora, no Boletim Focus, o mercado financeiro ele espera justamente um corte na taxa Selic, né? Mesmo em meio a essas incertezas fiscais que você pontua, e também, inclusive, com a inflação ainda alta e distante da meta. A diferença é que, durante a sua gestão, a lei da autonomia do Banco Central ainda não existia, né? Agora, tratando então da sua experiência à frente do BC, qual seria a melhor estratégia para o Copom em 2023, Meirelles? Olha, eu vou citar um exemplo, acho que o exemplo daquele período que eu estive no Banco Central, que eu estive no Banco Central é bom, mas eu vou citar um que é mais preciso em relação à sua pergunta. Quando eu assumi o Ministério da Fazenda, em 2016, nós tínhamos, além da questão fiscal, nós tínhamos uma inflação elevada, elevada como hoje, dois dígitos, etc., e uma taxa de juros elevada. Ok. E, voltando, então, nós tínhamos esse impasse, quer dizer, inflação elevada, taxa de juros elevada, etc., e um problema fiscal complicado. No momento em que nós aprovamos o teto de gastos, a inflação caiu e a taxa de juros caiu. Então, naquela época, o Banco Central pôde, inclusive, manter a taxa de juros baixa, baixíssima, foi a mais baixa da história, um recorde histórico, né, de taxa de juros baixa, ao mesmo tempo, nós tivemos inflação baixa. Nós chegamos a ter inflação abaixo do piso da meta. É uma coisa impressionante, né? Então, tudo isso é resultado do quê? Da parceria que existiu na época, como existiu quando eu estava no Banco Central, principalmente no primeiro mandato. A política monetária e a política fiscal caminhando na mesma direção. Isso sim funciona. Quando você tem, como hoje, a política fiscal caminhando para um lado e a política monetária caminhando para o outro, quer dizer, a política monetária tentando controlar a inflação, controlar a atividade, e a política fiscal expandindo e aumentando a inflação, então nós só temos o custo de juro elevado, de problema. O Central está fazendo o que tem que fazer, não pode fazer outra coisa. Mas não funciona. Em resumo, nós temos que ter os dois vetores juntos: política monetária e política fiscal. Perfeito. Agora, voltando um pouco atrás, então, ali, quando você conduziu, né, o Banco Central, você vinha do que o governo eleito, né, o presidente Lula eleito naquela época, ele chamava de herança maldita do então presidente Fernando Henrique Cardoso, né, o governo Fernando Henrique. Considerando essa análise que a gente está fazendo aqui nessa nossa conversa, é uma análise geral da situação econômica do Brasil hoje. Qual herança, na tua opinião, é a mais maldita, a atual ou a de 20 anos atrás? Olha, independentemente de nomes, herança maldita ou não, etc., eram, são duas situações ruins, né, difíceis, por razões diferentes, né? Naquela época, nós tínhamos um problema importante, que era exatamente, de um lado, uma questão fiscal difícil, apesar de que tinha havido o Plano Real, controlado a inflação, mas a questão fiscal continuava ainda delicada, de um lado. E existia uma expectativa muito negativa
sobre a hipótese da vitória do Lula, porque o Lula nunca tinha sido presidente, tinha sido candidato, se derrotado, etc. O PT, evidentemente, com muitos economistas do PT fazendo propostas que preocupavam os agentes econômicos. E então houve um medo muito grande na época sobre a ascensão e a vitória do presidente Lula. Foi uma época que o então presidente da Fiesp previu uma revoada de empresários brasileiros para o exterior e etc. E houve uma saída de capital muito grande. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos uma crise, portanto, externa. Tá? As nossas obrigações no exterior eram maiores do que as nossas reservas internacionais. Obrigações não necessariamente vencidas, mas a vencer, etc. Quando eu assumi, nós tínhamos 37,5 bilhões de dólares de reserva. Eu fui pagando todas as obrigações, etc. Tive que sacar recursos no FMI. Chegamos a uma situação de ter 15 bilhões de dólares de reserva e 30 de dívida com o FMI. Recuperamos, etc. A situação mudou radicalmente durante os 8 anos. Terminamos o governo com quase 300 bilhões de dólares de reserva internacional, evidentemente. Mas o fato concreto é que era essa a essência da crise. Era uma essência onde tinha um fator fundamental, que era o fator cambial, vamos chamar no sentido de falta de reservas, digamos, de finanças externas do país e consequência da inflação. Agora, o problema é outro. O problema é fiscal. Ele é mais parecido com o problema de 2015 e 2014. Nós temos aí mais de 300 bilhões de dólares de reserva, então aquele problema que nós tínhamos lá em 2002, 2003 não tem hoje, porque as reservas que nós construímos estão aí. E, apesar de propostas, etc., não houve nenhuma ação no sentido de gastar essas reservas, que é bom. Deixou as reservas aí, o que é fundamental. Portanto, é esse o quadro. Hoje, o problema é totalmente fiscal. Tem que se atacar a questão fiscal e depois a questão da produtividade, como eu mencionei. E aí, no caso, qual a influência do cenário externo nesse problema doméstico que a gente tem que atacar, então, que é justamente a questão fiscal, como o senhor está frisando aqui, porque a gente está num cenário externo de alta de juros dos Estados Unidos, né? O Federal Reserve, inclusive, nessa semana anuncia aí uma provável terceira alta seguida de uma dose um pouco mais apertada na taxa de juros americana. Temos um cenário provável de recessão na economia europeia e também uma intensa desaceleração da economia chinesa, né? Então, como esse cenário fiscal, principalmente que como o senhor pontua, é o principal fator a ser resolvido aqui no Brasil, como que o cenário externo tem influência sobre essa nossa questão aqui? Olha, ele não tem uma influência direta sobre a questão fiscal. Felizmente, o nosso problema não é um problema externo, como já foi. É, o nosso problema hoje é doméstico. É um problema fiscal doméstico, em reais, não é em dólar, não é em euro, etc., como já foi. Então, com isso, nós não dependemos necessariamente da situação internacional para resolver os nossos problemas. Nós podemos resolver porque são problemas essencialmente domésticos. Agora, é evidente que a situação internacional tem algumas consequências no Brasil. A taxa de juros internacionais mais elevadas, tem consequências internas também, né? Não só a taxa de juros americanas, mas toda a taxa de juros internacional mais elevada, o comércio internacional caindo um pouco, então tem uma influência também para a economia brasileira, mas menor do que naquela época. Por quê? Porque hoje o problema fundamental nosso é um problema fiscal doméstico, portanto, e que é possível resolver aqui, apesar de uma situação internacional mais difícil. Entendi, perfeito.
Bom, Meirelles, acho que o nosso tempo aí, a sua disponibilidade, a gente já está acabando, eu não vou me estender muito. Então, para finalizar, eu sei que você não vai querer falar sobre hipóteses, né? Mas, infelizmente, não tem como a gente fugir da pergunta do milhão, né? Então, a minha questão é, se houver um convite, né, do presidente Lula, né? Por que Lula e por que agora? O senhor se sente preparado de enfrentar esse desafio fiscal mais uma vez e contribuir para o nosso crescimento econômico, a retomada da economia brasileira? Olha, você já sabe a minha resposta, tá certo? Você tem que fazer a pergunta, é óbvio. Mas você conhece a resposta, quer dizer, eu não fico tomando decisão por hipótese. É uma questão de uma atitude pessoal e profissional. Ficar aqui perdendo tempo. Bom, se acontecer isso, o que eu vou decidir? Se acontecer aquilo, o que eu vou decidir? Só serve para perda de tempo e perda de foco. Eu estou tendo as minhas funções, estava até agora no telefone discutindo um projeto importante aí que eu estou envolvido. Agora vou iniciar uma outra conversa também. E, portanto, estou muito bem, ótimo, estamos de frente. Fiz um gesto de apoio por causa da minha experiência positiva e por tudo que já foi feito no governo de 2003 e 2010. E, a partir de agora, é, continua trabalhando normalmente. Agora, como eu ontem citei isso, o pessoal achou engraçado, eu citei o ex-imperador romano Júlio César, né? Quando ele dizia: quem viver, terá. Tá certo, então vamos esperar primeiro o resultado das urnas em outubro, né, Meirelles? E aí a gente vai mantendo contato até lá. Espero que contar com a tua colaboração também aqui para a equipe do Money Times, assim que a gente tiver eventualmente um anúncio aí. Contamos com a tua experiência para resgatar a economia brasileira e tirarmos desse grande problema fiscal, principalmente que se coloca. Eu quero agradecer, né? O nosso tempo está chegando ao final aqui. Eu quero te agradecer pela conversa com o Money Times, por esclarecer questões tão importantes para a economia brasileira e para os investidores, nossos leitores aqui. E fica o convite para uma próxima aí também.